Tiago, então, a meu modo de ver, tem a ver com as provações da fé, né? E a aprovação da fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Então, quando a gente passa por uma aprovação da fé, a gente, então, quer dizer, a maneira que a gente confirma a aprovação da fé, a gente, então, vai perseverar nas provações, né, em cada provação, e aí a gente vai ter, se a perseverança for completa, nós seremos perfeitos e íntegros e nada deficientes. Eu entendo assim, que cada aprovação tem uma aprovação, né? A gente passa pela prova, a gente é aprovado. Porque cada vez que a gente passa pela prova da fé, existe uma aprovação porque Deus não falha. Não é como se for fazer uma prova para entrar aí na prefeitura e você é reprovado. Mesmo às vezes estudando e se preparando, né? Pode ser que você seja reprovado. No caso do cristão, se ele passar pela aprovação da fé, ele vai sempre ser aprovado naquela fé. Então, de aprovação a aprovação, ele vai ser perfeito e íntegro e nada deficiente. Então, isso assumindo que ele é perseverante na aprovação, né? Nas provações, né? Agora, novamente, eu insisto na necessidade do conhecimento, né? Porque, olha só, você vai fazer uma prova, qualquer prova que você for fazer, certo? Por exemplo, vamos supor que você vai fazer uma prova para ser mecânico na Honda. Se você não tiver conhecimento, você não vai passar na prova, não. Não. Correto? Não tem Correto. como. Exato. Se você vai fazer uma prova para entrar na prefeitura, se você não tiver conhecimento, você não passa, não. Na prova, não. Pode ser que algum charuto coloque você lá, mas na prova não passa. Uhum. Toda a prova necessita de conhecimento. A fé é a mesma coisa. Cada fé necessita um conhecimento. Porque você vai ter fé no conhecimento. Então, é preciso ter muito conhecimento para você realmente ter fé, agir naquele conhecimento para ter aprovação. Porque se você não tem conhecimento, como é que você vai agir no conhecimento? Porque fé implica ação. É implicação, né? Você vai agir no conhecimento. Só ter fé não adianta. Nós vamos verificar isso. É preciso agir na fé. Ter fé e agir na fé, certo? Mas você precisa ter o conhecimento para saber como agir naquela fé, aí você vai ser aprovado. Passou pela aprovação, foi aprovado. Faz sentido? Não. Quem é que não entendeu isso? Se você não entendeu, não tem problema, eu tento explicar de novo. Bem entendido, não? Ó, tem um negócio aí, ó, chama dedão amarelo. Pode fazer dedão não amarelo também, viu? Ele só aceita o dedo da câmera, do celular. Pode fazer assim, ó, dedão não amarelo. Muito bem. Agora, nós já vimos que se a pessoa não entende isso, peça sabedoria a Deus, né, para que possa entender. Em cada provação, a meu modo de ver, né? Tem provação que é mais fácil entender.
Por exemplo, aquele que semeia abundância, colhe em abundância, com relação a bens materiais, né? É fácil entender. Agora, se alguém necessita de sabedoria para realmente colocar aquilo em prática, entender e colocar em prática, peça a Deus. Bem, no capítulo 2, nós já vimos ali no final ali ainda no 1, que é preciso, devemos ser prontos para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, né? Então, porque quanto mais você ouve, mais você entende. Lá no versículo 19, né? do 1. Se você não ouve, você não vai aprender, né? Agora, é claro que e naturalmente, quanto mais você ouve, mais você vai entender, inclusive, aquele que está conversando com você. Aí você não vai tirar, porque você vai entender, vamos dizer assim. Pode entender e pode ajudar. Que a ira de Deus, a ira do homem não produz a justiça de Deus. No capítulo 2, não se deve fazer acepção de pessoas. Vou ler aqui, porque nós já conhecemos muito bem a história aí. Capítulo 2, versículo 1. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, lhe disserdes, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés, não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízos, tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezais o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais. Ok. Bom, vamos parar aqui. Não devemos fazer acepção de pessoas, né? Porque se fizermos isso, nós estamos sendo tomados de perversos pensamentos. Eu não sei quais são os perversos pensamentos. Deixa eu ver o que fala aqui, por exemplo. Uma tradução melhor para a expressão seria juízos com intenções malignas. Tiago temia que seus leitores se comportassem como o mundo pecaminoso, no sentido de favorecer os ricos e proeminentes e evitar os pobres e simples. É o que eu acho também. Tem jeito. Tô falando de lá, mas porque eu vou lá. Um rico, aí você vai badular o rico, certo? E vai menosprezar o pobre porque você está achando que você vai ter benefício com o rico, né? Imagine só um irmão rico na congregação, a coleta vai aumentar, né? Só o celular. E assim por diante, assim por diante. Então, está dizendo que isso são pensamentos perversos, né? Pensamentos perversos. O livro de Tiago, a meu modo de ver, essa provação da fé, ela, a meu modo de ver, ela toma aqui um sentido, uma direção, uma direção mais voltadas a problema de dinheiro na igreja, ok? A meu modo de ver. Basta dizer que eu acho que é o livro que mais fala de dinheiro no Novo Testamento,
É o livro de Tiago. Porque isso aí sempre foi um problema, né? Sempre foi um problema na igreja. Por exemplo, o pobre, né, acha que o rico tem que arcar com tudo, né? O rico acha que o pobre é preguiçoso, não faz nada, fica só querendo chupar, vamos dizer assim, entendeu? Esse problema sempre foi assim, até fora da igreja, né? Fora da igreja, meu amigo, o problema entre rico e pobre sempre existiu, né? Geralmente o rico acha que o pobre é preguiçoso, o pobre acha que o rico é avarento, não quer ajudar, etc, etc, né? Só pensa em ganhar dinheiro. Então, não estou dizendo que é verdade ou mentira, estou dizendo como é que o povo vê, né? Inclusive na igreja. Né? Na igreja. Eu lembro uma vez um irmão bem pobre, que a gente dava cesta básica para ele, né? Aí ficamos sabendo que ele vendia grande parte daquilo para comprar cerveja, cigarro, etc. Aí, talvez ele achasse que a igreja devesse, certo? Tinha como obrigação a ajudar ele, né? É claro que a igreja deve ajudar, mas o ponto é a disputa, é o conflito entre os que têm mais e os que têm menos, entendeu? Né? Eu não vejo esse problema, esse problema na igreja em Bauru, nunca notei esse problema, mas lidando com os judeus aqui, né? Aquela sociedade lá, parece que dinheiro era importante, né? Como hoje em dia também é, mas tem tem irmãos que falam mal de missionários, que ganham muito, né? E assim por diante. Se eles soubessem e que o missionário americano ele vive numa realidade diferente da do brasileiro, né? Não é completamente diferente. Então o pregador americano missionário ele geralmente não ganha pouco com relação à cultura americana, né? Porque aí vai ter que pensar na cultura americana, na aposentadoria, entendeu? E pagar o INSS suficientemente alto para não ter que passar fome depois de aposentado, pagar a universidade de filhos, que custa uma nota violenta, e um monte de coisa. Não estou defendendo nem acusando, mas o ponto é que pode ser que o pobre, né? Agora, você vê aqui, entra na igreja, entra na reunião da igreja, um rico e um pobre, ok? Qual é a tendência? A tendência não é badular o rico e mais ou menos desprezar. Ainda mais um cara com andarilho. Certo? Não há dúvida. É lógico, a aparência, né? E assim por diante. Então, a tendência é essa, né? A tendência mas é errado. É errado. Não é para fazer distinção entre pobre e rico. Não é para fazer distinção. Aquele que faz distinção entre pessoas não está passando pela aprovação da fé. Então, não vai colher a justiça, não vai ser aprovado nisso. Isso aqui é desaprovação, não é aprovação. Mas você já pensou, geralmente,
como é que acontece? Quem é que a gente geralmente convida para vir comer, ou convidava, agora não está convidando mais, por causa do coronavírus? Quem é que a gente convida para vir comer um churrasco em casa? São os mais pobres da igreja? Ou são os mais que têm mais? Aqueles que convidam a gente ou aqueles que não convidam a gente? A gente é convidado, ele convida de volta. E aquele coitadinho que nunca convidou e não tem como convidar, será que a gente convida eles também? Então, o ponto é que a acepção de pessoas, quem faz acepção de pessoas não está passando pela aprovação da fé. Ou seja, não vai ser aprovado. Não há aprovação nisso. Sim, desaprovação. Faz sentido, não? Muito bem. Ok. Agora, existe um ponto interessante no versículo 8. Agora, está dizendo que os ricos são os que levam para o tribunal. Geralmente são os ricos que exploram os pobres. Mesmo embora não sei se é muito verdade, quer dizer, é claro, que levam aos tribunais, né? Dificilmente um pobre vai levar outro pobre ao tribunal, mesmo embora hoje em dia fazem isso. Inclusive pobre rouba pobre também. Pobre rouba pobre também. Então, na verdade, não há dúvida que os ricos têm poder de abusar pobres. Mas hoje em dia, pobre também abusa pobre. É ou não é? Estou errado, não? Sem julgar, né? Eu estou querendo analisar a situação atual, mas não há dúvida que os ricos oprimem os pobres, né? E arrastam para os tribunais. E eles blasfemam os ricos, eles não estão muito interessados em seguir o evangelho, né? Eles dependem mais dos seus dinheiros, né? E assim por diante. O pobre, coitado, vamos dizer assim, não é bem coitado, né? O pobre, pode ser que o pobre, ele, vamos dizer assim, ele se apega mais ao evangelho porque ele reconhece a necessidade, né, do evangelho muito mais do que o rico. Não é verdade? Ele reconhece mais a necessidade. Há mais gente pobre, muito mais gente pobre na igreja do que gente rica. Né? Muito mais. Ainda mais no campo missionário. Né? Mais no campo missionário. E, às vezes, né, eu sei de um caso aí que eu já mencionei para vocês, eu acho que é verdade. Foi falado para mim, eu entendo que é verdade. Eu não conheço as pessoas envolvidas. Por isso que eu digo que verdade, que eu não conheço. Mas ouvi dizer de um caso em que um irmão que tinha acabou abandonando a igreja, pelo menos a congregação, porque ele ia na reunião da igreja, fazia fila para pedir coisa para ele. Faziam fila. Ah, aqui eu tenho uma receita médica, não tenho dinheiro para comprar remédio. Ah, eu estou precisando de passe de ônibus para ir embora para casa. Fazia fila. Ele falou, olha, eu vou na reunião da igreja para passar por isso aí, não vou mais, não. Falou, não é para isso que eu vou na reunião da igreja. Então, parece que assim que eu entendo a história. Mas não há... Nós vamos falar mais de ricos e pobres mais adiante, mas só para você entender, a meu modo de ver, como se fosse assim, o contexto histórico do livro, né? O contexto do histórico do livro tem a ver com dinheiro, a meu modo de ver, ok? Versículo 8 fala uma coisa interessante.
Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, olha, Tiago, está falando às 12 tribos que se encontram na dispersão. Esse Tiago é aquele, como se diz, o Tiago, lá em Jerusalém, que era judeu da nata, né? Vamos dizer assim. Ele era... Zeloso pela lei, não era isso? Hã? Zeloso pela lei. Zeloso da lei. Até Zeloso que Paulo da fala que em Gálatas que chegou um das partes de Tiago. É esse Tiago, Enio. Ali, né? Chegou um da parte de Tiago, é esse, parece que era bem zeloso da lei, né? Em Gálatas, né? Uhum. Esse Tiago. Então ele está usando a lei. É claro, está falando para judeus, mesmo que sejam judeus cristãos, ele diz assim: se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, contudo, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos os pontos da lei, né? Porquanto aquele que diz não adulterarás também ordenou não matarás, ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falar de tal maneira proceder como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juiz é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Misericórdia triunfa sobre o juiz. Bem, na lei de Moisés, se você erra num ponto, você é culpado de toda a lei. Ok? Você virou um pecador. Ok? Agora, no caso da lei de Cristo, é a mesma coisa. Por exemplo, no versículo 13, o juiz é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Então, qual foi a infração usada por essa pessoa nessa acepção de pessoas? Qual foi a infração? Ele não amou o próximo como a ti mesmo. Não. Mas explica isso aí. Mas vamos explicar isso aí. Vamos ver o que você quer dizer com isso. Ele não amou o próximo no sentido de acolher ele, né? De receber ele bem, de não preferir o outro, né? Com uma aparência melhor, com uma vestimenta melhor, né? Em relação a ele, porque não estava bem vestido. Então, houve essa divisão aí, essa falta de amor aí com relação à vestimenta. Muito bem. Falou bem, Zé. Qual foi o pecado? O erro, o pecado? Fazer acepção de pessoas. É e não é. É e não é? É e não é. Qual é uma outra maneira de expressar? Falta de misericórdia. Hã? Aham. Não foi misericordioso. Falta de misericórdia. Essa pessoa não é misericordiosa. Então, essa pessoa infringiu a lei de Cristo. Toda a lei de Cristo. Porque na lei de Cristo, você deve ser misericordioso. Se você não é misericordioso, você infringiu toda a lei de Cristo. Inclusive, a misericórdia triunfa sobre o juízo. No julgamento, usando um julgamento, vamos dizer assim, você tem o pobretão que entrou e o rico. Se você for usar de juízo, ou seja, de julgamento, quem é que você escolheria? O pobre ou o rico? O rico. O rico. Isso aí é batata, é o rico. É lógico, né? É o lógico, é a coisa lógica. Mas a misericórdia
triunfa sobre o juízo. Ela triunfa. Então, ela vai considerar os dois iguais, pela misericórdia. Porque, meu amigo, para que serve o pobretão? Entendeu? Só vem aqui atrapalhar, vai ser um pidoncho, vai não sei. Entendeu? Não é, eu não penso assim, hein? Eu quero só que você entenda. Eu quero que você entenda a misericórdia. A misericórdia é aquela que considera o pobre na mesma altura do rico, vai considerar os dois iguais. Essa é a misericórdia. Triunfa sobre o juízo. Faz sentido, não? Quem é que não entendeu? Às vezes eu não expliquei muito bem. Né? Às vezes eu não expliquei muito bem. Alguém aí quer falar em outras palavras? Ô Enio, essa misericórdia que você está falando é do homem e não misericórdia de Deus, certo? Do homem. Do homem. Mesmo embora nós sabemos que Deus é misericordioso. Por isso que nós devemos ser misericordiosos. É do homem. É do homem. E é de Deus também, só que aqui é do homem. Porque se Deus for já de julgamento, para onde é que iria todo ser humano? Sim, mas aí iria o rico e o pobre, né? Aí iria os dois, né? Não, peraí. Eu não entendi. Eu estou explicando a misericórdia de Deus. Se Deus for usar de juízo ou de julgamento, para onde iria todo homem? Para O inferno. O inferno. Então, mas a misericórdia de Deus também triunfa sobre o juízo, por isso que ele enviou seu filho Jesus para morrer na cruz para nos salvar. Então, aqui também, o homem é misericordioso porque ele vai considerar o pobre da mesma maneira como ele vai considerar o rico. Mesmo embora, por juízo, o pobre, quem merece melhor tratamento é o rico. Por juízo. Mas o cristão, sendo misericordioso, vai tratar os dois iguais. Faz sentido, não? Se o cristão não for misericordioso, se ele não tem misericórdia, ele infringiu a lei de Cristo. Pelo fato que ele é não misericordioso, ele infringiu a lei de Cristo. Então, ele não passa pela aprovação da fé, vamos dizer assim. Ele é um infrator da lei de Cristo. É mais ou menos assim. Você tem um caldeirão de sopa, grande. Quantas gotas de veneno serve para estragar toda a sopa? Uma gota. Uma gota de veneno. Entendeu? E a gota de veneno aqui seria a falta de misericórdia. Faz sentido, não? Então, no nosso relacionamento, na nossa vida cristã, nós temos que ter cuidado para não infringir um ponto da lei de Cristo, para não ser infrator de toda a lei de Cristo. Entendeu? Então, não vamos ficar dando preferência só para ricos, não vamos somente... Por exemplo, se você vai na reunião da igreja e tem ali um irmão, uma irmã bem amável, bonita, agradável, ok? E tem uma irmã chata, cri-cri, imã, que parece que comeu uma sopa aí com vinagre, o café da manhã parece que no lugar de colocar açúcar no café, ela colocou limão, limonada, etc, etc. Não é sorridente. Qual que é a nossa tendência?
abraçar as duas igualmente ou a mais o agradável, entendeu? O juízo. Não vou conversar com ela, não. Ela é chata demais. Eu já tentei conversar com ela não é agradável, não. Não, mas nós devemos ser misericordiosos. Ela precisa de misericórdia. Ela precisa de misericórdia. Entendeu? Então, na verdade, a misericórdia triunfa sobre o juízo, mas o não misericordioso infringe a lei de Cristo. Infringe toda a lei de Cristo. Enio, então... É claro que aquele... Hoje eu não tirei minha soneca. Aquele que está na lei de Cristo crescendo, ele vai aprendendo e ele vai ser misericordioso. Entendeu? Porque ele não pode não ser misericordioso, porque ele infringe toda a lei de Cristo. Ele vai aprendendo, então ele sabe que deve ser misericordioso e vai ser misericordioso. Faz sentido, não? Enio, esse juízo aqui não é necessariamente o julgamento final, a misericórdia do Senhor triunfa sobre qualquer tipo de julgamento, né? É nesse sentido, não é? Tudo bem que, assim, no contexto imediato, seria que entre o pobre e o rico, mas ele pode se encaixar em qualquer tipo de julgamento, né? Em qualquer tipo de julgamento, a misericórdia do Senhor tem que sempre triunfar. Seria nesse sentido também? Olha, você falou bem. Eu acho que também a misericórdia triunfa sobre o juízo, ponto final. Inclusive no julgamento final. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Entendeu? Mas eu creio que também tem a ver com o juízo misericordioso, né? Ele escapará do juízo, né? Porque se ele não for misericordioso, ele infringiu a lei de Cristo. Eu poderia dizer que o justo é misericordioso. O justo é misericordioso. Eu entendo que o justo é misericordioso porque, inclusive, ele pelo fato que ele é justo, ele é misericordioso. Eu entendo que, assim, a aprovação da fé aqui é exatamente a misericórdia. É assim, uma palavra de falar justo, uma outra maneira de falar justo é falar justificado. Uhum. Então, o misericordiado, aquele que recebe misericórdia, ele é justificado. Mas ele é justificado porque ele passou pela aprovação da fé. Ele foi misericordioso. Sim. Então, ele recebe misericórdia. Mas o justo é misericordioso. Ele é porque ele é justificado. Sendo justificado, ele está na misericórdia. Meio complicado, né? Quer dizer então, que em todas as situações, a misericórdia é uma coisa que acompanha o justificado. Em todas as situações. O misericordioso é justificado. Por ele ser aquele que usa, deixa eu ver aqui, aquele que é beneficiado pela misericórdia de Deus, ele é justificado. A misericórdia de Deus
ele foi aprovado, porque ele é misericordioso, ele foi aprovado nessa aprovação da fé, usando de misericórdia, ele foi aprovado recebendo a misericórdia de Deus. A aprovação da fé, nesse caso, é que ele recebe a misericórdia de Deus. Então, ele passou pela aprovação da fé porque ele foi misericordioso. Aquele que é misericordioso recebe a misericórdia de Deus. Ele não infringiu, vamos dizer assim, ele não infringiu a lei de Cristo. Ok? Aquele que passa pela aprovação da fé, sendo misericordioso, porque ele sendo misericordioso, ele vai passar pela aprovação da fé. E a aprovação da fé é que ele não se tornou infrator da lei de Cristo. Porque ele não foi, porque ele não foi não misericordioso. Eu não sei se está fazendo sentido, não. Deixa eu falar de novo. Existe aqui uma aprovação da fé, ok? A aprovação da fé aqui é você usar de misericórdia. De misericórdia, ok? Então, se você usar de misericórdia, você está passando por uma aprovação da fé. E qual seria a aprovação? A aprovação, a meu modo de ver, é o fato que você não se tornou infrator da lei de Cristo. Será que fez sentido? Não. Mais alguma dúvida sobre isso? Não? Entendeu, Afonso? Novamente, a aprovação da fé aqui é você ser é o cristão ser misericordioso. Entendeu? Inclusive com relação ao pobre, né? Especificamente com relação ao pobre aqui. Se você fizer isso, você passou pela aprovação da fé. E qual é a aprovação que faz parte do fato que você vai ser perfeito, íntegro e nada deficiente? É o fato que você não se tornou infrator da lei de Cristo. De toda a lei de Cristo. E o contrário também é verdadeiro, né? O contrário também. Se você não é misericordioso, você não passou pela aprovação da fé e você se torna um infrator da lei de Cristo. Sim. Eu diria de outro jeito. Eu diria de outro jeito. Aquele que se tornou infrator da lei de Cristo não passou pela aprovação da fé porque não foi misericordioso. Ok? Parece que tem uma lei da lógica que fala assim: se A implica B, o negativo de B implica o negativo de A.
Não é que o negativo de A implica o negativo de B. É o contrário, por essa lei que eu lembro. O negativo de B implica o negativo de A. Então, vamos lá. Aquele que é misericordioso passou pela aprovação da fé e não se tornou infrator da lei de Cristo. Agora, olha o negativo que vem de lá para cá. Aquele que se tornou infrator da lei de Cristo não passou pela aprovação da fé porque não foi misericordioso. Mais ou menos? Versículo 14. Meus irmãos, qual o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obra? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer entre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então, note bem, fé sem obras é morta. É o negrito aí da RA aqui. Né? Vamos lá. Se você ver um irmão passando fome, ok? E você falar para ele, vai, eu tenho fé de que Deus vai te ajudar. Mas você não dá um prato de comida para ele. Adiantou alguma coisa você ter fé de que ele não passaria fome? Ele continua com fome. Então não teve valor nenhum para ele, ele continua com fome. Porque diz assim, deixa eu mudar aqui. E qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz. Eu falei Deus, mas não, Deus não está aqui, não. Aqui nessa passagem. E qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos. Mas você não der a ele a roupa, um agasalho, ele vai continuar com frio. Então, a sua fé, o que você falou, indo em paz, aquecei-vos e fartai-vos, não adiantou nada, ele vai passar com fome e frio, continuar com fome e frio. Então, não adianta nada alguém crer que batisma para a remissão de pecados, se ele não tiver a obra de ser batizado, não vai haver remissão de pecados. Fé sem obras é morta. Olha o versículo 18. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Adianta alguma coisa para o demônio ter fé? Ele não tem obra da fé. A meu modo de ver, ele não pode ter obra da fé, ok? Por isso que ele não tem. Ele não pode ter. Ele crê em Deus. Mas ele não vai seguir a Deus, não vai fazer nada que tenha a ver com Deus. Ele não vai fazer nada para Deus, ok? Muito bem. Queres, pois, ficar certo, homem sensato, de que fé sem obras é inoperante? Novamente, a fé é mostrada pelas obras. O demônio tem fé em Deus, mas não mostra pelas obras.
Adianta alguma coisa para ele? Então, uma pessoa que tem fé e não tem obra está no mesmo time de Satanás, na mesma situação do Satanás, não adianta nada. É como eu falei, não adianta nada para a pessoa. Agora mudou um pouco aqui. Até agora há pouco, falou que fé sem obras é morta. Né? No versículo ali 15 ao 17. Mas agora está dizendo que a fé sem obras não adianta nada para a pessoa. Tem que ter obra para adiantar, para valer alguma coisa. Porque no versículo 15 a 17, no versículo 15 a 17, diz assim, que a fé sem obra não adiantou nada para a pessoa que precisava da sua obra. Ok? Agora está dizendo aqui, do versículo 18 em diante, que a sua fé sem obras não adianta nada para você. Para você. Ok? O Satanás tem fé, mas não tem obra, não adianta nada para ele. No versículo 20. Queres, pois, ficar certo, homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obra que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Abraão foi justificado pela obra da fé. Pela obra da fé. Ou seja, a fé valeu porque ele teve uma obra tendo a ver com aquela fé. Com aquela fé. Por exemplo, a pessoa pode crer que se for batizada terá remissão de pecados. Mas se ela não tiver a obra de ser batizado, não vai haver remissão de pecado. Ok? Fé de que o batismo é para remissão de pecado. Ok? Mas se não houver o batismo, que não houve remissão de pecado porque não houve batismo. Tem que ter a obra implícita naquela fé. Por exemplo, quem semeia abundância, colhe abundância. A gente acredita? Acredita. Mas enquanto você não semear em abundância, você não colhe abundância. Tem que ter uma obra naquela fé, daquela fé. Cada fé tem uma obra. Cada provação da fé tem algo a ser feito. Ok? Muito bem. Versículo 22. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. A fé é operante pela obra. A fé é operante pela obra. A fé tem valor se houver uma obra associada com ela. Ok? Versículo 22. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito foi pelas obras que a fé se consumou. A fé é consumada com a obra. Sem a obra, a fé não é consumada. Quer dizer, que ela existe, mas não é consumada. Ok? Muito bem. Versículo 23. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Qual é a aprovação da fé de Abraão que foi consumada com obras? Qual foi a aprovação?
Mais alto. Foi o carneirinho que foi pendurado lá? Como? A aprovação foi o carneirinho que foi pendurado, estava no galho lá. Não seria chamado amigo de Deus? Vamos aceitar isso, mas não é isso que eu quero escutar. Você fala provação ou aprovação? Aprovação. Ele ter sido chamado amigo de Deus não seria Sim. aprovação? Sim. Que ele foi chamado amigo de Deus. Está escrito aí. Ele foi chamado amigo de Deus. Ele foi aprovado. Como o Marquinho mencionou, ele foi aprovado que ele não teve que ofertar seu filho. Pareceu um carneiro lá, né? Um animal. Mas explicitamente aqui na passagem, está dizendo que ele foi chamado amigo de Deus. Faz sentido, não? Ele foi chamado amigo de Deus. Olha o versículo 24. Verificais que uma pessoa justificada por obras e não por fé somente. Presta bem atenção. A pessoa não é justificada por obras. Ela é justificada por fé com obras. Não é justificado por obras. Não é justificada por fé somente. A pessoa é justificada por fé com obras. Ou seja, uma pessoa é justificada não somente por fé, mas por uma fé que tem a obra daquela fé. Faz sentido, não? Versículo 25. De igual modo, não foi Raabe também justificada? De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir para outro caminho? Qual é a justiça dela? Qual é a aprovação dela? Qual foi a justiça dela? Mais alto? Quando acolheu os emissários. Não. Qual foi a justiça? Ela foi aceita no povo de Deus. No caso, lá em Raabe, não foi? Ou é aqui? Aqui você está falando? É e não é. Qual foi a justiça da prostituta Raabe? Ela foi justificada, né? Qual é a justiça? Qual foi a justificação? Aqui, né? Mas ela não morreu, né? Ela não morreu juntamente com o resto do povo. Sim. Ela não foi morta juntamente com o resto do povo de Jericó, né? Jericó, isso. Essa foi a justiça. Sim. Alguém falou, acho que foi o Zé, né? Que ela foi isso. aceita no povo de Deus, sim, mas o ponto é que ela foi aceita porque não foi morta, né? Isso. Ela também foi aceita porque ela aceitou Deus, né? Porque se ela fosse... A justiça, realmente, ela não ser morta, né? Essa foi a justiça, né? A justiça, sim? Ela creu em Deus e, por causa disso, ela teve uma obra, sim, que ela acolheu os emissários. Isso. E aí ela gostou tanto da prova que ela perseverou. Que ela o quê? Né? Aí ela gostou tanto da prova, né, que ela passou, que ela foi aprovada, que ela recebeu a bênção, que ela perseverou no povo de Deus e ela permaneceu. Sim, sim. Né? Então, a justiça é que ela não foi morta junto com os outros. Ok? Porque houve uma obra. E a obra é que ela acolheu os emissários. Por causa da fé. Que ela creu em Deus. Entendeu? Versículo 26. Versículo 26
resume tudo. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Um espírito sem corpo é... Um corpo sem espírito é morto. Quem é que já viu um morto? Todos nós? Todos nós, né? Já viu um morto. Ele existe ou não? Existe. Se você viu ele, é porque ele existe. Uhum. É ou não é? Se você viu ele, é porque ele existe. Senão, você não viria ele. Não veria ele. Mas ele é vivo ou ele é morto? Morto. Ele é morto. Mas ele existe? Existe. Ele é morto. Fé sem obras existe? Existe. Fé sem obras existe ou não? Existe. Existe. Existe, mas é morta. Só que ela é Morta. morta. Só que ela é morta. Tá? Deixa eu fazer uns comentários aqui, pelo menos um. E quando o pecador é batizado, certo? Ele foi batizado porque ele creu. Não é verdade? Ok. Ele creu, então ele teve uma obra, ele foi batizado. Então, houve uma aprovação. Ele foi aprovado com tudo aquilo que estava naquilo que ele creu, que estava ali no conhecimento, no que ele creu. Né? Remissão de pecados, certo? Que é morte, sepultamento, ressurreição, vai receber o Espírito Santo, entra no reino de Deus, etc, etc. Então, ele creu naquele conhecimento, ele teve fé naquele conhecimento e ele teve uma obra, ele foi batizado. Ele se arrependeu, ele teve a obra tendo a ver com aquele conhecimento ali. Se arrependeu, confessou, foi batizado. E ele, então, foi aprovado naquela prova. Ele recebeu a remissão de pecados, recebeu o Espírito Santo, entrou no reino de Deus, entendeu? Ok, foi aprovado. Se ele não tivesse a obra do batismo, ele não seria aprovado. Ok? Muito bem. Agora, acontece que, infelizmente, depois disso, geralmente falando, infelizmente, a partir daí, muitos não passam por outras provações da fé. Entendeu? Então, eles deixam de ser aprovados. Ou alguns cristãos passam por algumas provações da fé, sendo aprovados, e não passam por outras provações da fé, sendo desaprovados, ou não sendo aprovados. Faz sentido, não? Por exemplo, o exemplo tem muita gente que vai na reunião da igreja, muito cristão, sem ter... Eles vão mais como se fosse uma... Eu não estou julgando, não, ok? Eu estou só levantando uma possibilidade aqui para a gente entender. Muitos podem ir na reunião da igreja só como se fosse um hábito, entendeu? Como se fosse é o que cristão deve fazer, entendeu? Mas sem ter o conhecimento que está presente, deve estar presente nas reuniões da igreja.
Por exemplo, por que é que canta, qual o conhecimento tem a ver com aquilo, o conhecimento tem a ver com a ceia, o conhecimento tem a ver com a oferta, etc, etc, etc. Então, ele vai e, vamos dizer assim, é como se fosse mais por hábito, indo na igreja, do que pela fé que requer a obra daquela fé. Consequentemente, vai haver aprovação. Entendeu? Então, é preciso que a gente entenda por que é que a gente vai na reunião da igreja. Entender bem. Porque ali são vários atos de fé que são feitos ali. Esse negócio de ir na igreja, eu acho que precisa tomar muito cuidado. Nós vamos nas reuniões, na reunião da igreja, na assembleia, mas para colocar a nossa fé em obra, para que a fé seja operante pela obra. Por que é que a gente canta? Então a gente vai cantar. Por que é que a gente oferta? Aí a gente vai ofertar. Por que é que a gente escuta a pregação? A gente vai escutar e assim por diante. Saudar os irmãos, porque entendeu? É preciso que haja entendimento para que a gente possa fazer a obra daquele entendimento. Muita gente acha que pode ser que haja irmão que não sabe, né? Aí quando o irmão não aparece, a gente fala: ô, meu irmão, você precisa voltar para a igreja. Ixi, aí não entendeu nada. Tem que explicar para ele o que ele está perdendo, o que ele não está, quais as obras que ele não está fazendo, quais as aprovações que ele não está tendo, etc, etc, etc. Faz sentido? Será, não? E assim com tudo, com toda a nossa fé. Por exemplo, você vai verificar aqui, deixa eu ver aqui, por exemplo, no capítulo 1, no versículo 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Se o irmão não refreia a língua, entendeu? Ele não está passando pela aprovação da fé. Porque, olha só, a aprovação da fé é a seguinte. Olha só qual é a aprovação da fé aqui, ok? O irmão deve ser religioso, refreando a língua, não enganando o próprio coração, tendo assim uma religião vã. Ou seja, uma religião não vã, uma religião verdadeira, o verdadeiramente religioso no cristianismo, é aquele que refreia a língua, ok? E se o irmão não passa por essa provação da fé, a obra é refrear a língua. Ok? Vamos dizer assim. E se ele não refreia, e se ele não tem essa obra, ele não refreia a língua, ele está enganando o próprio coração, a religião dele é vã, ele foi desaprovado, não foi aprovado. Infelizmente, tem irmãos
que falam mal de irmãos, né? Eles não refreiam a língua, certo? E a religião deles é vã. Eles não são aprovados. A reprovação é que a religião deles é vã. Basta dizer o que é que ele fez. Ele infringiu a lei de Cristo. Ele é um reprovado. Então, o ponto é a obra que acompanha a fé. A obra que acompanha a fé. Em tudo. Em tudo. É a obra que acompanha a fé. Ok? Outra ali também no versículo 27, né, do capítulo 1. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Porque a gente sabe que a gente deve. A mesma coisa no anterior. A gente sabe que a gente quer ter uma religião não vã. Ok? Então, aqui, a gente sabe que deve visitar as viúvas, os órfãos vivem nas suas tribulações, porque essa é uma religião pura e sem mácula perante Deus. Ok. Mas a gente não visita os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. A fé é em vão. A fé é morta. Ponto é a fé morta. Aquele que pensa ser religioso, mas não refreia a língua, não tem a obra de refrear a língua, a fé dele, de que ele pensa que ele é religioso, é morta. Em outras palavras, eu creio que é muito simples, né, de entender que a fé sem obras é morta. Ela existe, mas ela é morta. Faz sentido, não? Alguma dificuldade, alguma pergunta ou comentário? Bem, vamos terminando por hoje, já são 7h15. O capítulo 3, ali começa um novo, quer dizer, um novo subtema, vamos dizer assim, né?